Olá. Hora de mais uma análise aprofundada por aqui. Hoje a gente vai mergulhar num material bem denso e que dá o que pensar. Trechos selecionados de Princípios, do Ray Dalio. Isso aí. E já começamos com um negócio interessante, um paradoxo, né? O Dalio, um gigante do mercado financeiro, ele mesmo se chama de uma besta. Mas uma que admite não saber muito. É curioso, né? Muito. Como que pode um dos caras mais bem-sucedidos do planeta dizer que o segredo é justamente lidar com o não saber, mais do que com o saber em si? É essa ideia que, abre a porta para o universo dos princípios dele. Exatamente. Nossa fonte hoje são esses trechos do livro, onde ele destila essa filosofia de vida e trabalho. E ela foi toda construída em cima de erros, sabe? Alguns bem dolorosos e muita, mas muita reflexão mesmo. Entendi. Então, a nossa ideia aqui é entender não só quais são esses princípios, mas como ele chegou neles, né? E por que ele acredita tanto que ter um sistema claro de regras pessoais é vital. O livro é bem estruturado, tem a parte da jornada dele, depois os princípios de vida e aí sim os de trabalho que são quase uma consequência dos primeiros. Certo. E o que ele quer dizer exatamente com princípios? Não é só um monte de regra solta, imagino eu? Não, de jeito nenhum. Para ele, princípios são tipo verdades fundamentais. Elas que guiam o comportamento para você conseguir o que quer da vida, entende? Pensa assim, como se fossem receitas para o sucesso. Ah, tipo um guia pessoal. Isso, mas a chave é que são receitas que você mesmo cria e refina, com base na sua experiência, nos seus valores. Não adianta só copiar a receita do vizinho e achar que vai dar certo para você igualzinho. Disso de não ser uma fraude, né? Tipo, o que você diz que acredita tem que bater com o que você faz de verdade. Exato. E ele até sugere botar no papel para forçar essa clareza. Parece um exercício bem introspectivo mesmo. Totalmente. E a história do próprio Dalio mostra que descobrir esses princípios autênticos não é um passeio no parque, não. Ele aprendeu as lições mais importantes justamente na dificuldade, sabe? Nos erros. Sim, ele não esconde as mancadas, né? Aquela história de perder uma fortuna apostando errado no preço da barriga de porco, os pork bellies, é um clássico já. Pois é. A dor foi tão grande que ele fez uma promessa para si mesmo. Nunca mais quero passar por isso. Foi ali que ele sentiu na pele a importância do controle de risco e talvez mais fundo ainda, o medo de estar errado. Que é uma coisa complexa, né? Como ser cuidadoso e ao mesmo tempo agressivo. E não foi só essa vez que ele deu de cara com o fracasso, né? Teve aquele período que ele chama de o abismo, ali no comecinho dos anos 80. Ah, sim. Ele apostou tudo numa previsão de colapso econômico. Só que a previsão não se concretizou no tempo que ele achava. Resultado, a Bridgewater quase foi para o espaço, ele teve que demitir todo mundo, ficou só ele na empresa e ainda teve que pegar $4.000 emprestados com o pai. Imagina só a cena. Nossa, que paulada na arrogância que isso deve ter sido. Sair de guru do mercado para ter que pedir dinheiro para o pai. Isso deve ter sido uma lição de humildade assim brutal. Com certeza moldou tudo depois, né? E levou ele a questionar as próprias certezas. Sem dúvida alguma, essa experiência ensinou para ele os perigos de se achar o dono da verdade, sabe? E como é difícil pra caramba acertar o timing das coisas. Mas olha que interessante, em vez de desistir, essa dor toda o empurrou para buscar o que ele chama de santo graal do investimento. O santo graal. A ideia aqui é desafiar aquelas escolhas óbvias, sabe? Tipo, por que eu tenho que escolher entre alto risco com alto retorno ou baixo risco com baixo retorno? Ele se perguntou, como é que eu posso ter os dois? Como montar um portfólio que dê retornos altos, mas com risco baixo? Ah, quebrar a dicotomia. Exato. Isso forçou ele a pensar totalmente fora da caixa, a procurar correlações que ninguém via, a não aceitar os trade-offs que todo mundo aceitava. E essa mentalidade de procurar princípios, de desafiar o senso comum, não ficou só nos investimentos, né? A própria Bridgewater, a empresa dele, virou um laboratório para aplicar essas ideias nas pessoas, na cultura da empresa. Exatamente, ele sacou que entender como as pessoas funcionam
como elas colaboram ou entram em conflito, era tão importante quanto entender os mercados. Daí que veio a visão de criar uma meritocracia de ideias. Meritocracia de ideias. Isso. Um ambiente onde a melhor ideia vence. Não importa de quem veio, se do estagiário ou do próprio Dalio. E a ferramenta para fazer isso acontecer, o que ele chama de sinceridade e transparência radicais. Que na prática levou a umas coisas bem diferentes, né? Tipo usar testes de personalidade, Myers-Briggs e outros, para mapear como cada um pensa. Ou criar aquelas cartas de estatísticas de desempenho, tipo figurinha de beisebol, com um ponto forte e fraco de cada um. Eu imagino a reação da galera no começo. Foi péssima. Uma resistência enorme. Ninguém gosta de ter fraqueza exposta assim, né? Mas o argumento do Dalio era que isso, olha só o paradoxo, traria mais liberdade. Mais liberdade. Como assim? Se todo mundo fosse aberto sobre onde é bom e onde não é tanto, a empresa poderia alocar melhor as tarefas. E as pessoas poderiam ser mais elas mesmas, sem ter que ficar fingindo que sabem tudo. É um conceito que exige, claro, muita segurança psicológica no ambiente. Muita mesmo. E ainda tinha a história de gravar quase todas as reuniões. Confesso que a ideia de ter todas as minhas conversas de trabalho gravadas me daria um frio na espinha. Precisa de um nível de confiança e, sei lá, desapego do ego que é gigante, não? Com certeza. As preocupações legais eram enormes no começo, pode imaginar. Mas ele bateu o pé que a transparência e a chance de poder revisitar as discussões, as decisões, eram chave para aprendizado e para garantir que a meritocracia de ideias fosse para valer, sabe? Era sobre poder ver com os próprios olhos, não depender de fofoca ou da interpretação de alguém. Essa busca por perspectivas diferentes também aparece nas experiências dele fora da Bridgewater, né? As viagens, principalmente. Sim, a China marcou muito ele. Ele foi lá em 84, quando o país era bem diferente, e acabou se envolvendo no comecinho do mercado financeiro deles. Anos depois, ele tomou uma decisão super ousada. Mandou o filho Matt, que tinha só 11 anos, para morar e estudar lá por 1 ano. Nossa, com 11 anos! Basicamente. Foi uma experiência que mudou a vida do Matt, tanto que o inspirou a criar uma fundação para ajudar órfãos chineses, a China Care. E para o Dalio foi mais uma lição sobre a importância de tentar ver o mundo pelos olhos dos outros, sabe? De entender contextos que são radicalmente diferentes do seu. Ele fala bastante disso, né? De conversar com líderes, cientistas, povos indígenas, até um religioso cego na Síria. A ideia é que julgar sem entender a perspectiva do outro é simplesmente burrice. Atrapalha sua própria capacidade de decidir bem. E essa busca por entender diferentes funcionamentos foi até para a biologia. A experiência com o filho Paul, que tem transtorno bipolar, fez ele mergulhar na neurociência para entender como a química do cérebro afeta o pensamento, a percepção. Ele chegou a uma conclusão forte de que gênio criativo e insanidade são conceitos bem próximos. E percebeu o perigo que é ficar preso nos próprios padrões mentais, sabe? Sem conseguir enxergar fora deles. Faz todo sentido. Então, todas essas experiências, os tombos financeiros, a construção da cultura lá na Bridgewater, as viagens, os desafios com a família, foram, digamos, o caldo onde ele cozinhou os princípios de vida. Vamos entrar neles agora. O primeiro parece quase um mantra. Aceite a realidade e lide com ela. Parece simples, né? Mas é de uma profundidade e um desafio enorme. A essência é: a base para qualquer resultado bom e duradouro é encarar a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse, mesmo que doa. Mesmo que doa. E mais, Dalio argumenta que lidar bem com as coisas ruins é mais importante do que só curtir as boas. Para entender essa lógica meio contraintuitiva, ele convida a gente a olhar para a natureza. A natureza com aquela eficiência dela que às vezes parece brutal, certo? Ele fala da evolução como a grande força, da adaptação como uma necessidade sem fim e de como a natureza otimiza para o sistema todo, não para o indivíduo. Aquela história da hiena caçando o gnu na África ilustra isso de forma bem crua. A nossa reação imediata é de pena do gnu, né? Exato, mas o Dalio provoca.
Essa nossa reação é uma verdade objetiva ou é só a nossa perspectiva limitada falando? Ele pensa que, se a gente magicamente impedisse a caça, as consequências para o ecossistema como um todo seriam piores. A natureza, por mais dura que pareça para a gente, opera de um jeito que fortalece o conjunto. Isso leva a gente a uma aceitação difícil. A imperfeição e a dor são parte do jogo evolutivo. E aí vem a famosa fórmula dele. Dor plus autoanálise igual a progresso. A dor não é para ser evitada a qualquer custo. É um sinalizador, um alarme que apita. Opa, presta atenção aqui. Tem algo errado, hora de refletir. É quase como reprogramar nossa reação automática à dor. É exatamente isso. É construir um sistema pessoal onde a dor aciona uma reflexão produtiva em vez de só uma reação emocional, tipo fuga ou ataque. Isso também se liga à ideia de amor exigente. Amor exigente. Que às vezes, para ajudar alguém de verdade, você não pode dar o que a pessoa quer naquele momento. Você precisa, na verdade, negar aquilo para forçar a pessoa a desenvolver a própria força, a capacidade de lutar e conseguir por si mesma. Dar tudo de mão beijada pode acabar enfraquecendo, entende? Entendi. É duro, mas faz sentido em certos contextos. E para conseguir fazer essa autoanálise no meio da dor, ele fala do tal pensamento de nível superior. O que seria isso na prática? É a habilidade de se observar. De observar suas próprias reações às circunstâncias, mas de forma meio desapegada, quase como um observador externo olhando para você mesmo. É como se você fosse o designer ou o gerente da sua própria máquina de vida, analisando o que está funcionando, o que precisa de ajuste, sem ser dominado pelo ego ou pelas emoções do momento. É uma meta-habilidade super importante. Uma meta-habilidade, gostei disso. Faz sentido. Bom, o segundo princípio é bem mais pragmático. Use o processo de 5 etapas para conseguir o que você quer da vida. Quais são essas etapas mesmo? São 5 passos bem lógicos e que se repetem. É um ciclo. Primeiro, defina metas muito claras. Tem que saber exatamente onde você quer chegar. Segundo, identifique os problemas e os obstáculos que estão te impedindo. E o ponto-chave aqui é: não tolere esses problemas. Não tolerar. Isso. Terceiro, diagnostique esses problemas a fundo para achar as causas raízes, não fica só no sintoma. Quarto, desenhe um plano concreto para superar essas causas raízes. E quinto, faça o que tiver que ser feito. Execute o plano com disciplina para chegar nos resultados. E aí o ciclo recomeça, porque quando você atinge uma meta, geralmente surgem outras, né? É um ciclo contínuo, então. E o interessante é que ele não espera que a gente seja bom em tudo. Ele diz que as nossas fraquezas não são o fim do mundo se a gente souber achar soluções, muitas vezes buscando ajuda de quem é bom justamente onde a gente não é. E essa ideia de reconhecer as próprias fraquezas e buscar ajuda fora se liga perfeitamente com o que talvez seja um dos princípios mais desafiadores do Dálio. O terceiro, tenha a mente radicalmente aberta. Ah, esse é famoso. E difícil. Aqui o jogo é aceitar de verdade a possibilidade de estar errado. A capacidade de lidar com o desconhecido, com o não saber, para ele é mais valiosa do que o conhecimento que a gente já tem. Nossa, isso é muito difícil. Exige brigar com 2 barreiras gigantes que ele mesmo aponta. O nosso ego, que adora estar certo, né? E os nossos pontos cegos. Aquelas áreas onde o nosso jeito de pensar simplesmente não deixa a gente ver a realidade como ela é. Exatamente. E a estratégia prática que ele sugere para furar essas barreiras é buscar ativamente o desacordo inteligente. Ir atrás de gente que você considera crível, que você respeita, mas que pensa diferente de você. E se esforçar de verdade para entender a lógica da pessoa. É o que ele chama de triangulação. Triangulação. Isso. Quando você pesa diferentes perspectivas confiáveis, a chance de chegar numa decisão melhor aumenta muito. Ele mesmo passou por isso numa situação de saúde bem séria, né? Aquela história do esôfago de Barrett. Sim, um exemplo muito forte. O primeiro médico recomendou só monitorar, o que deixou ele meio inseguro. Uma segunda opinião, de uma cirurgiã super famosa, sugeriu uma cirurgia preventiva bem agressiva, com riscos.
O Dalio não aceitou nenhuma das duas de cara. Ele triangulou. Exato. Buscou mais especialistas, com visões diferentes, e essa busca levou ele para um terceiro caminho, um tratamento menos invasivo que deu certo e evitou tanto não fazer nada quanto fazer a cirurgia radical. É a triangulação salvando literalmente a pele dele. Uau, impressionante. Ok, quarto princípio. Compreenda que os circuitos das pessoas são bem diferentes. Aí a gente volta naquela história dos testes de personalidade, da neurociência. Isso. A experiência na Bridgewater e com o filho convenceram ele de que as pessoas são programadas, digamos assim, de formas muito distintas. A gente processa informação, reage a emoções, toma decisões de jeitos fundamentalmente diferentes. Ele fala dos dois vocês. Os dois vocês. É, tipo, o cérebro lógico, consciente, e o cérebro emocional, mais subconsciente, e a briga constante entre eles pelo controle. O segredo seria aprender a meio que orquestrar essa interação, não deixar um dominar o outro o tempo todo cegamente. E aí entra a questão dos hábitos também, né? Ele até cita o Charles Duhigg do Poder do Hábito com aquele ciclo de sinal, rotina, recompensa. E sugere que a gente pode e deve treinar nossos hábitos conscientemente, tipo aquele hábito de usar a dor como gatilho para refletir, em vez de só reagir no automático. Sim, e ele mapeia várias dimensões dessas diferenças entre as pessoas. Introvertidos versus extrovertidos, o pessoal mais intuitivo, que vê a floresta, versus os mais sensitivos, que focam nas árvores, os que pensam, mais lógicos, versus os que sentem, buscam harmonia. Os planejadores gostam de estrutura, versus os perceptivos, mais flexíveis. E o ponto não é rotular. De jeito nenhum. O ponto é entender essas diferenças para montar equipes que se complementam, sabe? E para se comunicar melhor com quem funciona numa frequência diferente da sua. E nesse contexto todo ele descreve um tipo bem específico, os formatadores ou shapers. Quem são essas figuras? Pense em gente como Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates. São visionários que não só têm ideias que mudam o jogo, mas também têm a praticidade e a determinação de ferro para tirar essas ideias do papel. Eles superam qualquer obstáculo, eles literalmente formatam a realidade de acordo com a visão deles. E ele aponta uma característica deles que é curiosa, até meio controversa, sobre empatia. Pois é. O Dalio observa que, nos testes de personalidade, muitos desses formatadores podem ter uma pontuação baixa em preocupação com os outros. Não que eles sejam pessoas ruins, muitos são grandes filântropos, inclusive. Certo. Mas é que, no dia a dia, na hora H, se eles têm que escolher entre alcançar um objetivo super ambicioso ou preservar a harmonia do grupo ou os sentimentos de alguém, eles tendem a priorizar o objetivo. Essa busca incansável pela missão pode fazer eles parecerem meio duros, sabe? Ou insensíveis às convenções sociais. É um traço que o Dalio vê como quase que necessário para realizar coisas realmente grandes. Interessante essa atenção, né? O que nos leva ao quinto e último princípio de vida fundamental que a gente separou. Aprenda a tomar decisões de maneira eficiente. Aqui, a base é conseguir se afastar das emoções tóxicas, tipo medo, ego, que atrapalham o julgamento. Ele sugere um processo de 2 etapas. Primeiro, aprender tudo o que for relevante sobre a situação. Depois, e só depois, decidir. E aprender nesse contexto significa sintetizar. Sintetizar, como assim? Vou sintetizar em 2 eixos. Primeiro, no presente, identificar os poucos fatores que realmente importam e ignorar o ruído todo. Ele fala em evitar ansiedade pelo detalhe. Focar no essencial. Exato. E o segundo eixo é ao longo do tempo. Procurar padrões, entender as trajetórias, sabe? As taxas de mudança, como as coisas estão evoluindo, e não só os níveis atuais onde as coisas estão agora. Além disso, claro, usar lógica, pensar em probabilidades, valor esperado e simplificar. A famosa regra 80-20. Focar nos 20% que dão 80% do resultado. Isso, ser um imperfeccionista pragmático. E como bom gestor de fundos que é, ele defende muito usar princípios claros e até algoritmos para ajudar na decisão.
ter critérios sistematizados ajudam a aplicar a lógica de forma consistente e a lutar contra nossos vieses naturais, né? Cognitivos, emocionais. Entendi. Esses 5 princípios de vida juntos formam um sistema bem robusto. E como ele conecta isso tudo com os princípios de trabalho, que é a terceira parte do livro? Pelos trechos que a gente viu, parece que essa parte ficou um pouco mais resumida. Sim, mas a conexão é bem direta. O Dalio fala que os princípios de trabalho são, na essência, os princípios de vida aplicados num contexto de grupo, de organização. O objetivo maior é aquele mesmo: criar a tal meritocracia de ideias, onde a verdade e as melhores soluções ganham, não importa a hierarquia. E para isso, ele usa os mesmos conceitos: transparência radical, mente aberta radical, entender as diferenças entre as pessoas e por aí vai. Então, os pilares dos princípios de trabalho, tipo cultivar a cultura certa, contratar as pessoas certas, construir e evoluir a máquina, são jeitos de colocar os princípios de vida para funcionar na Bridgewater. É isso? Exatamente isso. Por exemplo, contratar as pessoas certas. Não é só sobre currículo, sobre habilidade técnica. É fundamentalmente sobre alinhar valores. A pessoa acredita mesmo em transparência radical, ela está disposta a ter as ideias desafiadas e garantir que a fiação da pessoa, digamos assim, A fiação. é os pontos fortes e fracos, o jeito de pensar, que isso se encaixe bem com a função e com a equipe. Usando aquelas ferramentas que a gente falou, Myers-Briggs, as baseball cards. Outro exemplo, cultivar a cultura certa. Significa criar processos que garantam a sinceridade, tipo as gravações, os sistemas de feedback, e que normalizem o erro como parte do aprendizado. Isso conecta direto com aquele princípio de dor plus autoanálise igual ao progresso. A organização inteira é vista como uma máquina que precisa ser desenhada e melhorada o tempo todo, usando aquele processo de 5 etapas. Entendi. Faz sentido ver os princípios de trabalho como aplicação em escalados de vida. Agora, pensando em quem está ouvindo a gente, que talvez não gerencie um fundo bilionário, nem queira implementar baseball cards na própria equipe. Qual a relevância prática disso tudo? Como esses princípios podem ajudar no dia a dia de qualquer um? Olha, eu acho que a relevância é universal, porque os desafios que o Dalio trata, lidar com a realidade como ela é, cometer erros, tomar decisões difíceis, interagir com gente diferente, tudo isso é universal, né? Então, adotar uma abordagem baseada em princípios, mesmo que sejam os seus próprios princípios que você desenvolve com a sua experiência, pode ajudar a, primeiro, navegar a complexidade e a dor da vida de um jeito mais estruturado. Segundo, acelerar o aprendizado com os erros e acertos. Terceiro, tomar decisões mais objetivas, menos no calor da emoção. Quarto, construir relações tanto pessoais quanto profissionais mais autênticas e produtivas. E quinto, aumentar as chances de alcançar objetivos que são realmente ambiciosos para você. É como se fosse um framework para operar no mundo de forma mais consciente e eficaz. É quase uma proposta de engenharia pessoal, né? Sistematizar o jeito como a gente encara a vida baseando o que a gente faz em verdades que nós mesmos descobrimos e vamos refinando sempre. Exato. E essa jornada de descobrir e refinar nunca acaba. É um processo constante, que a própria vida alimenta, né? E depende da nossa disposição de refletir sobre ela. Muito bom. Para a gente fechar nossa conversa de hoje, que tal deixar uma provocação no ar? Algo para a turma continuar pensando. Inspirado em tudo isso que a gente discutiu, talvez algo sobre essa tensão entre razão e emoção? Boa ideia. Poderia ser algo tipo assim: o Dalio descreve a evolução pessoal como esse ciclo de dor, reflexão, adaptação, sempre com essa batalha de fundo entre o cérebro lógico e o emocional. Sabendo quão fortes são os nossos hábitos e as reações automáticas, que estratégias práticas, sabe, e consistentes que alguém pode usar para realmente transformar a dor em reflexão produtiva ali na hora H, driblando tal sequestro da amígdala antes que ele domine tudo. Excelente pergunta. Como é que a gente cria esse espacinho para pausa e para análise quando tudo dentro da gente está gritando para reagir imediatamente? Fica aí a reflexão para o pessoal. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, foi ótimo. Até a próxima.